Om Hara. Om Hara é uma saudação que vem da tradição tântrica e significa uma saudação a toda a existência. O que eu quero falar para ti logo de cara é que a espiritualidade tântrica é uma das pouquíssimas, juntamente com o taoísmo chinês e com algumas escolas de xamanismo. O Tantra, o xamanismo e o taoísmo chinês são escolas que envolvem o corpo dentro da tua maturidade ou evolução espiritual. São escolas que, dentro das mesmas, o corpo é sagrado, o corpo é divino e é possível, sim, uma iluminação através do próprio corpo. Por isso, inclusive, que o Hatha Yoga é um yoga de linhagem tântrica. E o objetivo do Hatha Yoga, primeiro, é uma percepção da minha parte feminina, que na psicologia ocidental chama-se ânima, a parte feminina do homem, e ânimos, que é a parte masculina da mulher. O Tantra busca essa integração. Então, dentro de uma visão tântrica, ao sagrado feminino, ao sagrado masculino. Aliás, um livro que eu sempre recomendo para as mulheres que me acompanham, para todos que estudam terapias e artes tântricas, é Mulheres que Correm com os Lobos. Mulheres que Correm com os Lobos. Que, apesar de não citar o termo Tantra, é um dos livros mais tântricos que eu já vi, quando fala da integridade do masculino e do feminino. Eu tenho 2 livros publicados de Tantra. O primeiro deles é esse, que chama-se Maituna, o ato ou sexo tântrico. É um livro já esgotado, mas que propõe uma liturgia sexual que pode ser feita por partes ou pode ser feita como um todo. Aí é uma ritualística muito complexa, muito rica e até mesmo muito longa, mas ela está aqui. Seja por partes, você fazer alguns angas de uma liturgia sexual, que são partes, ou você faz a liturgia completa, que se chama Maituna. É um livro que eu escrevi só voltado para a sexualidade tântrica. E tenho esse outro livro que eu escrevi faz uns 5, 6 anos, um livro já grosso, publicado, que se chama Tantra, da Sexualidade à Iluminação, que já tem uma proposta de meditação, de terapias, de massagem, da história do Tantra e de vários outros elementos. Pois bem, a minha história no Tantra, ela começa com um chamamento para a liberdade. Eu sempre tive muita vergonha do meu corpo, da minha altura, porque eu sou pequenininho, sempre tive um certo receio se eu seria um rapaz que teria namoradas, envolvimentos afetivos, mas eu sempre tive uma ânsia muito grande de amar. E a primeira questão que o Tantra apontou para mim foi a liberdade, a aceitação e os cuidados com o corpo. Porque eu vinha de várias escolas religiosas e várias escolas de ocultismo, estudava todas essas escolas, mas elas nunca se importavam com o corpo. E a primeira vez que eu tive contato com o Tantra foi através do professor De Rose de Yoga, e o De Rose mostrou para mim aquelas posturas incríveis do Yoga, porque o Yoga é algo artístico, é algo que você cria o belo com o teu corpo, e o Tantra está muito envolvido com o belo, e ao mesmo tempo trouxe a ideia de liberdade. Eu me lembro que nas escolas de yoga que eu frequentava, falava-se muito que liberdade era o princípio principal da vida. E essa liberdade que eu proponho para você é uma liberdade, inclusive, de você ter um contato com locais que façam mais sentido na tua vida. Por exemplo, morar perto da natureza, se relacionar com quem você quer, trabalhar da forma que você quer, no horário em que você quer, em que você deseja. O Tantra, ele traz toda essa movimentação
de liberdade, mas também de liberdade corporal. Ou seja, o yoga ele foi fazendo comigo muitos movimentos de eu ser mais flexível, de eu ser mais forte, de eu ter uma postura mais de confiança, uma postura corporal mesmo de confiança, de olhar nos olhos, de expressar o que tem que ser expressado e de lutar pela minha liberdade. Por quê? Porque o Tantra ele é uma escola que vem da Índia antiga, e eu tive algumas vezes na Índia para poder estudar o Tantra. Aliás, se você é um terapeuta tântrico, eu sinto que em algum momento é muito bacana você ir para a Índia. Primeiro que dá uma credibilidade para o seu trabalho muito interessante, você estar na Índia. Estar em loco, aprendendo Tantra, sentando-se aos pés de um mestre, recebendo uma iniciação no Tantra, que é um parampará, que é uma liturgia inesquecível. Eu fico imaginando você, que gosta de Tantra, que gosta de Yoga, você estando lá em Rishikesh, na Índia, ali sentado à beira do rio Ganges, com milhares de monges acordando às 5:30 da manhã para fazer a saudação ao sol, que é uma prática tântrica, chama Surya Namaskar, você ali fazendo a saudação ao sol, você ficando um tempo em Rishikesh e depois indo para Varanasi, aonde eu vou te indicar uma escola de Tantra, que é a escola de Baba Kinaran, para que você tenha uma iniciação, que é receber um axé, uma mágica do Tantra, receber uma tradição espiritual, que toda vez que você, como terapeuta, atender alguém, ou como praticante de Tantra, quando você tiver no seu sadhana, que é sua prática, você tenha as bênçãos desses mestres da tradição que vem atrás de você, que vem desde a época de Shiva, o criador do yoga. Então, Tantra e Yoga são muito parecidos, eu já quero que você entenda isso, é quase que sinônimos, Tantra é Yoga, Yoga é Tantra. E é interessante, então, voltando um pouco para a minha história, eu trabalhava em banco, depois trabalhei na Votorantim, eu morava numa cidade muito poluída, eu morava numa cidade cheia de violência, com florestas de asfalto, morava numa cidade onde as pessoas tinham muito pouco tempo para amar, e havia uma avareza muito grande, uma ganância muito grande, uma corrida atrás de dinheiro. E lá com De Rose, que foi meu primeiro mestre de yoga e de tantra, e depois com Levi Leonel, esse sim foi meu grande iniciador no tantra, e eu sempre preciso falar de Levi porque eu acho muito importante nós sempre citarmos os nossos mestres, nossos professores. O Levi, inclusive, ele dava aula de tantra para mim e para o Janderson, que é hoje o Prem Baba. Só que o Janderson escolheu um outro caminho, que é o Vedanta, que é uma escola indiana que dá muito pouca importância para o corpo. O Vedanta, de um modo geral, você até abre mão do sexo, abre mão do luxo, abre mão do eros, que é a beleza, abre mão de um monte de coisa. O Tantra acolhe o mundo. Você tem liberdade para usar o mundo, para estar a favor do mundo. Então, algo que eu aprendi desde lá com De Rose, com Levi Leonel e depois com outros mestres que eu vou citar, é que o Tantra é uma espiritualidade da natureza. Então, se você é um terapeuta tântrico, você vai gostar muito de estar em contato com a natureza. Você vai gostar muito de fazer os seus próprios horários, de atender as pessoas que você gosta. As suas massagens tântricas, que são várias massoterapias tântricas, são várias, elas são uma obra de arte, elas são diferenciadas, cada técnica é diferente uma da outra, elas são muito belas, elas são, enfim, obras-primas. E eu comecei, no momento, a aceitar muito o meu corpo, a cuidar muito do meu corpo, a buscar ter um contato prazeroso com o meu corpo e lutar para ter a minha liberdade. Então, no momento, eu larguei o banco, larguei a Votorantim e comecei uma história como
terapeuta da tradição tântrica e professor de yoga também. Quando nós olhamos para o Tantra lá para trás, lá para a época, digamos, que eu chamo a época da Índia antiga, o Tantra é uma escola que gosta muito dos bichinhos também. Quando nós olhamos lá para trás, os povos tântricos tiveram que lutar muito para serem livres. Tivemos várias invasões na Índia. Isso é uma coisa que você tem que pensar na tua vida. O que impede você de ser livre? O que impede você de se soltar, de viver a tua história mesmo? O que impede nós de termos um corpo livre e um corpo amado também? São questionamentos importantes de fazermos. O corpo livre, o corpo amado. Então, esses povos hindus, eles lutaram muito para serem livres, enfrentaram uma série de obstáculos em busca da liberdade, e eles viviam alguns valores como, primeiro, o povo que praticava o Tantra era o povo Drávida. Eles tinham um conceito de não violência, que chama Ahimsa. E aí, eu ali com meus 20 e poucos anos, eu comecei a entender que era uma violência a minha forma de me alimentar. Mas o Tantra não dá mandamentos, 10 mandamentos, 12 mandamentos, ou a senda óctupla do budismo, não mentir, não roubar, não... São coisas óbvias para todo mundo. O Tantra não te dá mandamentos, ele te dá consciência. Ele te traz uma percepção que uma vida agressiva com você ou com o outro é uma vida sem sentido. Então, num certo momento da minha vida, o Tantra me trouxe uma opção, naquela época, vegetariana. Eu estou falando aqui com você, eu não sei se você é tântrico, se você vai estudar, se você é um terapeuta tântrico, qual que é a tua história com o Tantra. Mas no momento, lá, há muitos anos atrás, eu optei por ser vegetariano, por não participar de combates em artes marciais, porque eu procuro sempre na arte marcial o conceito do Do, que é a espiritualidade da arte marcial, e no momento, para mim, não fazia mais sentido buscar o espiritual na arte marcial, não faz sentido buscar o espiritual nas artes marciais e ganhar medalha ao mesmo tempo, ou ser o número 1. Então eu optei por não participar mais de competições, por não ser violento, por não agredir mais os animais. E quando eu estudava a tradição tântrica, eu percebia também que nessa tradição, esses povos, eles amavam muito. Então eu optei por ter relacionamentos afetivos com muita liberdade. Hoje isso é muito comum. Mas o Tantra traz uma ideia de que você pode amar quem você quiser, a hora que você quiser e do jeito que você quiser. Um outro valor do Tantra é a questão da limpeza. Eu comecei a perceber que o Tântrico ele valoriza muito você estar bem arrumado, você usar perfumes, não coisas caras, roupas caras, mas você ter um senso estético muito bonito, morar em locais bonitos, não caro, locais bonitos para mim é a natureza. Você ter uma clínica bonita. Eu sempre fiz questão nas escolas que eu dou aula, que essas escolas sejam bem bonitas. Volto a repetir, eu não estou falando aqui de você ser um escravo do dinheiro. O Osho, que está aqui atrás de mim, alguns de vocês veem, outros não, ele está aqui atrás de uma foto. O Osho, ele dizia que o dinheiro tem que ser o nosso empregado. E o Tantra, ele vê isso, ele vê o dinheiro como um brinquedo para você se arrumar bonito, para você ter um consultório bonito, um local que você more bonito, para que você use os valores, não os valores te usar, para que você faça um processo de ajudar, de servir. Então, quando nós falamos de uma espiritualidade que diz que você tem que se cuidar, que você tem que ser limpo, que você tem que ser educado, o Tantra valoriza demais a cultura, que você tem que viver o amor, gostar de música, se interessar por música,
por danças, ser uma pessoa agradável. Ele vai trazer um modo de vida que eu, em outras escolas de espiritualidade, aprendia tudo ao contrário. Um outro valor que o Tantra começou a me trazer muito é fazer do ato sexual um ato sagrado. Inclusive aqui num dos meus livros tem muitas fotos, assim, muitos desenhos, né? Eu pedi para fazer desenhos de posturas que envolvam uma sensualidade sagrada. Olha que figura bonita essa daqui, que é duas pessoas se enamorando, se envolvendo afetivamente. Então eu comecei, dentro da minha vida sexual, respeitar as minhas parceiras, ser muito carinhoso, ter momentos onde eu ficava horas fazendo carinho nas minhas parceiras. Antes eu era muito egoísta, né, muito autocentrado, queria fazer amor muito depressa. Então olha que bonito, o Tantra, ele mexe em toda a tua vida. Você não precisa ser tântrico, mas ele traz uma alimentação diferenciada, morar perto da natureza, atender do teu jeito, praticar yoga, acordar e saudar o sol, orar diante de uma comida, amar os animais, amar afetivamente e procurar ter uma relação de muita liberdade, de saber dizer não para muita coisa, de saber dizer sim para uma série de outras coisas. Agora, faz tempo que eu estou aqui para falar um pouco das questões da terapia tântrica. O que é uma formação de terapeuta tântrico? Mesmo que você não tenha interesse de navegar pelo Tantra, é bacana perceber isso. O Tantra, ele tem uma massagem, que é uma massagem própria dele, Tantra, que chama Prana Pratista, que é insuflar energia. Então o Tantra tem toda uma visão de nós colocarmos energia nas pessoas. Para isso, o praticante de Tantra tem que ter muita vitalidade, tem que ter muito carisma. É uma característica do Tantra o carisma. Carisma vem de carinho, mas envolve outras coisas também. Então o terapeuta tântrico, ele tem essa ideia de oferecer energia, oferecer carinho. E a massagem tântrica, ela tem mantras, você está fazendo a massagem, você está pensando mantras, você tem um trabalho respiratório, você, terapeuta, entra num processo de meditação, você usa mandalas e yantras, que são símbolos, você trabalha com uma perfumaria muito sofisticada, que é uma perfumaria iniciática do Tantra. Ou seja, você trabalha com vários elementos em uma massagem, que a primeira vez que eu recebi a massagem tântrica, que foi do Levi Leonel, eu falei, uau, que massagem linda! Porque é muito divulgado aqui no Ocidente a massagem ayurvédica, que é incrível. Como o Tantra, nos anos 80, uma série de pessoas que nunca foram para a Índia estudar Tantra, que nunca receberam iniciações, que só se preocupavam com o Tantra da questão sexual, houve uma deturpação muito grande do Tantra. E aí, automaticamente, a massagem tântrica, que é tão sofisticada quanto a massagem ayurvédica, ela foi deixada de lado. Hoje você vê cursos de massagem ayurvédica, eles custam muito caro, valores altíssimos comparados com outras técnicas de massoterapia, e eles são um pouco elitizados, na minha opinião, por valores. Não todos, tá? Isso não é uma crítica, tem coisas que são valores mais altos. O Tantra, ele foi muito jogado para baixo. Hoje você vê na internet curso de massagem sexual, R$100 para pagar em 10 vezes e aprender online. Como se dá bem no amor, R$100 para pagar em 20 vezes uma aula de 2 horas. Existe muito hoje no Ocidente terapeutas que eu chamo de terapeutas de meia tigela, infelizmente. Por exemplo, eu sou um estudante de inglês meia tigela, eu sou fraquinho no inglês. Eu toco bateria, eu sou um baterista meia tigela, eu não sou um bom baterista. E nem preciso ser se eu quiser.
Você pode estudar Tantra e ser um tântrico meia tigela, conhecer um pouquinho, alguma coisa, mas talvez não possa atender, talvez não possa ser um terapeuta de verdade. Então, eu penso hoje, assim, a grosso modo, tem 3 meninas. Uma é a Thalita Lakshmi, que de vez em quando está aqui comigo. Ela tem um portal que se chama O Espelho Está Vazio, e ela largou tudo. Ela atende com Tantra lá em Alto Paraíso, mora no meio do mato, faz a história dela. Ela é professora de yoga, ela é formada em fisioterapia, se eu não me engano é doutorada em fisioterapia, é naturopata, formada pela uma universidade, o curso técnico, e ela é terapeuta do amálgama tântrico. Inclusive, na minha formação online de Tantra, tem uma série de aulas dela, que ela ensina a parte genital. Tantra não é só genital, mas ela foi viver essa história de uma terapeuta livre. E eu quero que vocês sonhem comigo isso. Quero que vocês sonhem comigo isso. Tem a Thalita, tem a Maline, que dá aula na minha formação também online e presencial. A Maline, ela tem uma escola de Tantra em Jundiaí, ela é uma baita terapeuta, ela domina várias massagens tântricas. E tem a Gangad, que eu nem sei onde está agora, também vive no meio do mato. Porque o Tantra, ele não dá importância para os valores da cidade grande. Ele não dá importância para a alimentação da cidade grande, não dá a mínima importância para essas relações confusas da política, da briga, do materialismo. As próprias leis do Tantra são muito mais ecológicas, muito mais amorosas do que as leis humanas, que cada hora se inventa uma lei, uma história diferente, e todo mundo se culpando, se acusando. O Tantra, ele dança, o Tântrico, ele celebra a vida, ele brinca com a vida. Ele tem uma opção nem de fazer meditação, ele tem uma opção de ser meditativo. Quer dizer, a vida dele é uma história de meditação. Aliás, deixei de falar aqui do menino, que é o Daniel Cabelo, o Cabelo que cuida da minha rádio Uma Universidade. O Cabelo, ele trabalhava na Cavaleira, que era uma loja, inclusive essa camiseta, ó, Cabelo, comprei com você, da Cavaleira, uma camisa chique, eu quis por hoje. E o Cabelo, ele um dia eu encontrei ele cabeludo, com paletó, gravata, vendendo na Cavaleira, e eu tive uma intuição falei, esse cara vai longe como terapeuta, esse cara vai longe. Mas eu já errei muitas vezes, eu já postei em muita gente de perceber que aquela pessoa como terapeuta seria incrível, e as pessoas param no meio do caminho, deixam de estudar, de se dedicar, dominam uma técnica, outra bem boba, e vivem Tantra, às vezes, da boca para fora. E o Cabelo foi uma aposta minha, e uau, ele foi muito longe, o Cabelo. Hoje ele trabalha lá perto de Porto Seguro, Arraial das Judas. Ele dá aula de Tantra lá, ele atende lá. Ele e a Samadhi, que é uma outra terapeuta tântrica incrível. E eles têm um relacionamento muito livre, porque o Tântrico, ele vai dar essa ideia da liberdade, do relacionamento livre. Então, esses terapeutas, eles vão ter uma série de técnicas. Às vezes você vê, o Tantra é só uma massagem genital, que é chamada de Lingam. Você vê na internet, tem o tempo inteiro massagem sexual, massagem sexual, massagem... E o que eu vou falar para você é assim, fazer sexo é muito fácil. Fazer sexo é muito fácil. Eu quero ver nós aprendermos a amar e termos intimidade no amor. Aliás, o sexo está pronto. É só deixar o nosso bicho, ele vai lá e faz, que é o nosso id. Mas ter intimidade no amor é um desafio. E ter intimidade também dentro de você ser um terapeuta que ame teus pacientes, que tenha uma integridade, um cuidado.
Eu estou falando aqui de Tantra e inclusive está aqui comigo tanto a Thalita, que atende lá em Alto Paraíso, no meio do mato. Então ela tem uma forma de comer que é Tantra, uma forma de se relacionar que é Tantra, de cuidar do corpo, tá sempre nua na natureza, tá sempre à vontade. O cabelo e a Lakshmi e a Samadhi, o cabelo chama Rama, o nome espiritual, né? E a Samadhi vivem lá em em Arraial da Ajuda, com essa liberdade. Esses nomes espirituais são características do Tantra também. São nomes que eu dou quando a pessoa está quase se formando. Esse nome é para você abandonar a tua família de origem, ou seja, a tua família de origem continua sendo a tua família, mas você abre para uma família muito maior, que é uma família universal. A família da Samadhi, por exemplo, é a família dos que querem se iluminar. Da Thalita é Lakshmi, a família de quem é próspero, de quem vive uau. A família do cabelo é de Rama, que é um guerreiro. A minha é de Prem, que é a família do amor. A Anará Barbosa, ela fala aqui que a mãe dela adora eu, gratidão, também amo você, tua mãe, e amor de amor para tua mãe, e ela gostaria de fazer essa formação. Eu formo em Tantra há muito tempo. Eu dou aula de Tantra desde os anos 90, tem até uma matéria na revista Planeta comigo. A revista Planeta é uma revista lá dos anos 80, que essa revista surge quando eu fui para a Índia e trouxe o Tantra para cá. Mas na hora de fazer a entrevista, excluíram o nome do Levi Leonel, porque na verdade ele que trouxe antes de mim. Mas eu fui para a Índia, trouxe bastante coisas, e desde então eu dou aulas de Tantra. Eu tenho uma formação presencial em São Paulo, lógico, quem é de São Paulo é legal fazer a formação presencial, é legal estar comigo, receber a iniciação comigo, porque aí eu dou esse nome espiritual, estando diante da pessoa. Esse nome chama Sânias, é uma das coisas mais lindas que pode existir na vida, na tua vida. Ou existe essa formação online também, que eu gravei. Você fala, mas dá para ensinar isso online? São mais de 100 horas aulas gravadas, com muitas práticas, aulas comigo, aulas com a Nanda, aulas com a Lakshmi, que é a Thalita, aulas com a Malini, aulas com o Darshanu, aulas com a Daniela Sumitra, práticas de massagem com 3, 4 câmeras filmadas para você ver tudo, o giro tântrico, que é uma prática muito sofisticada de carinho, digamos, de trabalho de carinho-terapia, de amor-terapia. E essas técnicas, enfim, elas são... Em São Paulo eu estou em Moema, ou vocês podem procurar aqui no Instagram, no YouTube, vai aparecer o link do curso online, que é esses cursos pela Hotmart, que você compra, depois você, se 7 dias não gostar, você pede o valor de volta. Mas é um curso muito longo, você recebe tudo em um mês, o curso inteiro em um mês, mas é um curso muito longo. Eu amo o Tantra, eu vivo o Tantra, eu falo pouco de Tantra porque é para poucos esse assunto. O objetivo do Tantra é te levar para um processo de iluminação, de totalidade, de liberdade, de cuidados com o corpo, uma alimentação diferenciada, uma forma de amar muito livre. Agora, é lógico, a proposta da formação é que você tenha também uma certificação da uma universidade para que você possa atender como terapeuta. Essa é a ideia, você atender também como terapeuta do amálgama tântrico, da tradição tântrica. E dentro, por exemplo, desse livro que eu tenho aqui, que é um livro que infelizmente não existe mais, mas no curso você recebe um PDF dele e do outro. Tem uma forma de fazer amor, porque o Tantra trabalha com muita consciência. Isso foi muito importante para mim aprender também, fazer amor com calma, com paciência, fazer do ato de amor um ato meditativo.
O Tantra nos ensina muitos mantras também, que são sons, mantras muito poderosos, mantras de chakras também. E tudo isso objetivando uma manifestação de uma energia chamada Kundalini. Kundalini, que é uma energia vital que o Tantra usa. Tem algumas escolas espiritualistas que não usam, mas o Tantra usa essa energia vital da Kundalini, que é chamada no Ocidente de orgone ou libido, para que nós possamos ter uma outra forma de vida, uma outra forma de prazer. Tanto é que quando eu ensino Tantra, eu junto a visão do Tantra com a visão de William Reich, que é a terapia reichiana, que eu trabalhei muitos anos com José Ângelo Gaiarsa, que é uma terapia que trabalha muito com os nossos desejos. Uma das frases das terapias de Reich, e o Tantra também pensa nisso, é: sem tesão não há solução. Sem tesão não há solução. É o tesão profissional, é o tesão da cidade que você vive, é o tesão do esporte que você pratica, é o tesão de dar aulas para vocês, que eu amo dar aulas aqui, é o tesão de você fazer uma massagem. Eu atendi muitos anos como terapeuta tântrica, é uma delícia fazer massagem tântrica, uma delícia, é uma coisa do outro mundo. É o tesão de você poder ter teus bichos, de você falar para as pessoas eu te amo. Então o desenho do Tantra é o mesmo do desenho da terapia reichiana, que é liberar o corpo para que você tenha uma vida tesuda, não só sexual, não só sexual. E essa vida tesuda do Tantra, que é uma vida meio de índio, essas coisas, na terapia do Reich, do Tantra, elas têm só uma diferença na sequência da massagem. Toda massagem tântrica é para cima, em direção à cabeça, as massagens tântricas, para você trazer toda a sua consciência para algo mais sutil, trazer para o coração. Então, na massagem tântrica, nós estimulamos chakras, mas estimulamos de verdade, não com as cores dos chakras que nós vemos em livros aqui do Ocidente, que infelizmente estão erradas. Isso é uma opinião minha, baseada em vários shastras, que são mestres. Não é estimular os chakras com bobagens. Tem pessoas que colocam durex no chakra do umbigo, que o durex é plástico, é uma coisa que destrói a natureza, que não é ecológica, é antinatural. Tem pessoas que colocam moedas nos chakras. Outro dia eu vi uma pessoa pegando uma nota de dinheiro e passando aqui na cabeça para mostrar que o dinheiro é sagrado. O dinheiro é para outra coisa, ele é para fins mais aqui. Esses chakras você não passa algumas coisas neles. Tanto é que nem se usa tomar banho de ervas nesses chakras. Então o Tantra, as massoterapias, elas sobem para resolver questões de transcendência. E a massagem reichiana que eu trouxe para o Tantra, ela desce. Ela vai em direção à sexualidade. Tem muitos terapeutas que fazem massagem genital no Tantra, fazem massagem genital, para liberar um prazer maior. Um prazer maior. O Tantra, sexualmente, me deu muita coisa. Me deu uma sexualidade incrível. Eu mudei completamente. Primeiro trabalhando o Dravacya, que é as retenções orgásticas. No Tantra você aprende a não ter orgasmos. Você aprende a reter e às vezes até ter no final do ato sexual. Você sacraliza o ato sexual. Você olha nos olhos, você escuta o coração da pessoa. Então, nossa, é tanta coisa para falar aqui de Tantra. Vocês que estão no Instagram aqui comigo, se vocês quiserem, coloca também. A Ananda pode colocar o link dessa formação e vocês podem fazer perguntas para mim. Na realidade, tem uma pessoa aqui, o Duda e o Mário. O Mário fala assim, numa entrevista eu identifico qual a melhor terapia para as pessoas, até porque eu tenho uma escola de terapia, que é uma universidade, e tem vários caminhos, mas isso não,
É um chamado. Por exemplo, quando eu escutei a palavra Tantra, alguma coisa mexeu comigo. E a segunda vez que eu fui para a Índia, eu tive que vender tudo para ir para a Índia, porque eu sentia que eu tinha que ir para a Índia. Sentia que eu tinha que ir para a Índia. Então, são chamados. A primeira vez que eu escutei a palavra Kung Fu, aquilo me chamou e eu fui. Agora, como terapeuta, às vezes você faz algumas coisas que você não gosta. Por exemplo, eu fiz curso de acupuntura, eu não uso acupuntura, mas como terapeuta eu quis fazer. Essa é a ideia da uma universidade, formar terapeutas do outro mundo. Terapeutas extraordinários, até porque hoje o mercado de trabalho só abre para quem tem muita confiança, para quem sabe fazer coisas diferentes. Eu já vi muitas massagens tântricas onde as pessoas fazem só carinho em mim, ficam passando a mão. É gostoso, mas não tem profundidade. Não vai mexer com alguma coisa mais íntima minha. Então existem massoterapias que são muito superficiais e elas têm a sua validade, Eu dou aula de Reiki, vocês sabem disso. Você não toca profundamente o corpo. Dou aula de Reiki há 24 anos, de Tantra há 32. Mas existem massagens que o toque tem que ser muito mais profundo. Muito mais profundo. E então nas massagens reichianas a energia desce. Você vai lidar com a sexualidade, aprender a lidar com o mundo. Aprender a fazer dinheiro, por exemplo. Tantra você não ganha dinheiro, você faz. Que é uma visão muito nossa ocidental, né? O Osho falava muito. Nós pensamos muito no final do mês em ganhar o salário, não tem nada de errado com isso, é um caminho. Esperamos ganhar na loteria, ganhar uma herança, ganhar na Mega Sena, esperamos ganhar alguma coisa de alguém. No Tantra, você não faz, você vai atrás. Isso eu devo muito ao De Rose. De Rose falava muito assim para mim e para os alunos, né? Autossuficiência, swastika, que é um valor tântrico. Se vire, seja autossuficiente, levanta a cabeça e vai atrás, que é um dos mandamentos de Shiva, o criador do yoga. Essa energia de você ir realmente, você ter a liberdade de construir a tua vida. Aliás, a própria palavra Tantra significa isso. Tan significa tecer. Você vai tecendo a tua vida quando você estuda Tantra. Agora eu quero um amor assim, agora eu quero morar assim, agora eu quero ter um salário assim. É lógico, como terapeuta você não vai ter uma casa no Vale do Silício, mas também não sei se te interessa isso, ou uma Ferrari, ou ações da bolsa para você ganhar bilhões. O Tantra não... Até porque o Tantra é muito ecológico, ele é muito ecológico, muito. Então tem coisas que para o Tantra não faz o menor sentido. Mas eu me lembro quando eu comecei a atender, eu atendia muito como massagista e como astrólogo, eu juntava as duas coisas, né? Tem vários alunos aqui que fazem curso de astrologia, que estão aqui comigo, fazem cursos comigo de astrologia. Então eu, como astrólogo, trazia terapeutas para fazer Tantra comigo. E como terapeuta eu fazia o mapa também. E aí quanto mais eu atendia, mais eu ganhava. Mas tinha épocas que eu queria dar uma parada. E como estudante de Tantra, eu alugava um chalezinho lá em Itu, num camping chamado Cabreúva. E eu ficava num chalé 3, 4 dias, jejuando, tomando banhos de cachoeira, colocando argila no meu corpo. Num outro momento, eu quis ter uma experiência de iluminação, uma experiência da elevação de Kundalini. Foi um período muito rico da minha vida. Aí eu jejuava, fazia yoga o dia inteiro. Nessa época eu fazia karatê, então eu era bem forte. Eu fazia muita prática de alongamentos e bebia muita água, tomava muito banho de cachoeira gelado e fazia muito ato sexual tântrico, que é o ato sexual sagrado, mas buscando o caráter da iluminação, que no Tantra é chamado de Satori ou Samadhi, que é essa ideia da iluminação. E era muito bonito, né, o ritual, porque
Você escolhe uma lua para começar. Tantra valoriza muito as mudanças de lua. Escolhe um período da mulher, um período menstrual, pré-menstrual, longe da menstruação. Escolhia algumas danças para se fazer junto, ou casal. Escolhia meditações de um olhar nos olhos do outro. Então eu fazia longos rituais de Maituna, com a minha companheira, com a Ananda, que está aqui comigo, ela que está pondo o link, porque a formação é minha e dela, de Tantra. A gente se conheceu e fizemos uma prática, um pequeno Maituna, um ato sexual sem sexo, olha que interessante. Foi um ato sexual sem sexo. E ela entrou num processo de êxtase. Um dia ela conta aqui para vocês. Outro dia a Ananda deu até uma palhinha, que é assim que fala, numa live, que ela falou do Angrita. Angrita é quando a mulher ejacula. Ela tem tanto prazer que ela ejacula, sai um líquido rosáceo. Hoje se chama acho que de orgasmo vaginal, não é? Ou ejaculação feminina, perdão. E o Ocidente descobriu isso. E no Tantra chama Amrita, que é uma ejaculação sagrada, o néctar é sagrado. Mas na época nós nem fizemos sexo nesse dia. Fizemos uma prática, uma liturgia tântrica com mantras, com giro tântrico, com toques, com estímulo de Kundalini, com movimentação em Shushumna, que é o canal que fica na coluna. E depois de muitos anos ela me contou isso, eu nem sabia direito. Ela entrou num êxtase, porque a mulher não entra em êxtase. De um modo geral, a mulher entra em êntase. Então, às vezes, a mulher está num estado de profunda felicidade, ela não demonstra, porque é interno. Por isso que a gente vê o homem no time de futebol, quando o time ganha, ele sai gritando, porque o homem é êxtase. Todo mundo tem que ver que ele é feliz. Todo mundo tem que notar. Na Fórmula 1, sobe, eu ganhei, no futebol, em tudo. O homem, ele é a mulher é êntase. Êntase. A experiência da mulher ser mãe, que para a maioria é uma coisa incrível, ela não sai gritando. Sou o número 1, eu sou o sucesso, eu ganhei, olha aqui a medalha, aqui é o filho. Não, é um processo muito mais interno. E a Ananda entrou nesse processo, ela ficou 10 dias sem comer, sem dormir, e ela percebeu uma coisa muito bonita, ela sempre fala isso comigo, né? Que a partir daquele momento, tudo que ela iria fazer na vida dela seria por amor. Na verdade, a gente sabe disso intelectualmente. Intelectualmente, tudo que eu vou fazer é por amor. Intelectualmente eu sei, mas ela teve uma experiência. E o Tantra, ele é muito de você ter a sua própria experiência. Existem livros de Tantra, existe contatos com o mestre, mas é você desenvolver uma prática, eu repito, que chama sadhana, é uma prática que você vai muito para valer nisso, até a hora que você tem essa experiência. Porque nós no Ocidente, nós confundimos às vezes espiritualidade com ler as coisas, ou ficar ouvindo as coisas. Dificilmente você, minha irmã e meu irmão, vão entrar em êxtase com o que eu estou falando aqui. Essas informações, né, de Instagram, de aula gravada, de YouTube, elas mexem muito com a nossa mente. E é maravilhoso estudar, é maravilhoso passar isso pela mente. Mas essa espiritualidade do Tantra são práticas que você vai fazendo, normalmente você faz solitário. O Tantra ainda tem a vantagem de você poder fazer com um companheiro ou com uma companheira, que na minha opinião é muito mais rápido o processo de iluminação quando você consegue fazer em dois. Isso é uma opinião minha, porque o Tantra não é a resposta para tudo que existe no mundo. Tem pessoas que seguem mais o caminho do Tao, tem pessoas que seguem o caminho do Zen budismo. Se vocês perguntarem para a Monja Coen, que eu fiz muitos anos programas de rádio com a Monja Coen, muitos anos. Estive muito perto da Monja Coen antes dela ficar conhecida, famosa, éramos muito perto. Como se diz na gíria, quase unicarne. Mas se você perguntar para Coen
o que ela ensina para você num relacionamento afetivo e perguntar para mim, os meus valores a respeito de um relacionamento afetivo são muito mais do Tantra do que do Zen Budismo, que é a escola da Koen. Por isso que tanta gente fica bravo com ela, porque às vezes pergunta o que a Koen acha de política. E a resposta da Koen não agrada ninguém. Não agrada ninguém, não agrada muita gente, mas ela é uma monja. Ela não é uma especialista em política que vai agradar a todo mundo. Assim como me perguntam de política, eu falo, eu gosto do Partido Verde, porque eu sou tântrico. Eu gosto do Tantra. O que é Partido Verde? Partido Verde pressupõe que o planeta Terra não é para o homem ser o número um. Eu sou tão importante quanto a vaquinha, o cachorrinho, a árvore, a baleia, o golfinho. Essa é a ideia do Partido Verde. E só que ninguém vota no Partido Verde, então ninguém fica bravo comigo. Toda eleição, o Partido Verde tem 3 pessoas que votam. Eu, a mãe de quem está tentando se eleger, e ele mesmo que vota nele. Então ninguém fica bravo. Então o que eu quero falar é que muitas coisas que eu estou falando aqui, talvez vocês não concordem comigo, mas hoje eu estou falando de Tantra. E não precisa concordar mesmo. Você pode falar, puxa, o Tantra reza o Pai Nosso? Não, o Tantra não reza o Pai Nosso, mas eu rezo em aramaico. Eu rezo o Pai Nosso em aramaico. Eu gosto de rezar o Pai Nosso em aramaico. Mas isso é do Tantra, Otávio? Não. Então, quando nós estudamos Tantra, você começa a juntar elementos de várias tradições e tentando entender que para você faz sentido unir algumas práticas, mas o Tantra, por exemplo, como a Maria Isabel está me perguntando, o Tantra é vegano? Não, o Tantra é vegetariano. Mas hoje o mundo é diferente. Porque o Tantra é de uma época que a vaquinha dava o leite e você tomava, então os veganos hoje não tomam leite. Eu não como carne vermelha, que foi a primeira que eu parei há 40 anos, acho. 40 é muito. Há 35 anos. E isso foi o Tantra que me ensinou a não comer carne vermelha, a me convencer a não comer carne vermelha. Depois vieram outros alimentos que eu fui parando. Mas eu não gosto de falar da minha alimentação. É importante você descobrir qual é a tua alimentação. O que faz sentido para você, o que faz sentido no planeta. Porque se eu falo que eu sou vegano, quem não é vegano vai me odiar. Se eu falo que que eu como carne, eu já falei que eu não como, mas enfim, aí o outro que vai me odiar. E na verdade, nós temos que pensar, e para mim? O que faz sentido? Porque lembra, o Tantra é uma escola de liberdade. Liberdade. O Tantra, por exemplo, você não segue um guru para se jogar aos pés dele. Você não idolatra um guru, que é como nós ocidentais idolatramos. Os gurus tântricos são gente como a gente. São pessoas que têm namoradas ou namorados, são pessoas que trabalham, que andam de barco, que têm um automóvel, que não precisam usar hábitos. Aí você fala, tá, mas você usa hábito? Às vezes eu uso um hábito, eu gosto de usar hábito. Porque eu sou um monge independente, mas eu não sou obrigado a sempre usar hábitos. Você tem essa liberdade, essa é a percepção, ok? Pessoal, vamos lá, vamos falar aqui de uma... Nesse curso que eu estou falando para vocês de terapia tântrica, se você faz, você ganha um presente que é um curso de Maituna, que é o ato sexual tântrico, que é baseado nesse livro, que é um ato sexual completo, mas ele é muito longo. Normalmente, quando você vai estudar o ato sexual, você estuda um pouquinho, você faz algumas coisas, né? Às vezes só massagem, às vezes uma meditação em casal, às vezes faz amor. No Tantra, normalmente a mulher fica em cima do homem, ou quando são 2 mulheres ou 2 homens, enfim, quem é mais ativo fica por cima, para controlar a movimentação. É um ato sexual muito lento. E eu queria que vocês fizessem perguntas para mim, porque o Tantra é tão grande e eu queria atender. Só que
por favor, façam perguntas só a respeito do Tantra. Eu fico até triste de ver algumas perguntas aqui que eu não posso responder. A questão é muito grande. Alguém perguntou para mim que está com uma dificuldade afetiva, acho que é a Suelen. Suelen, tem um vídeo meu no YouTube que se chama não sei se é como sobreviver ou como lidar com a perda de um grande amor, como lidar com a perda de um amor. Baseado na psicanálise, em Freud, em coisas sérias, não um monte de bobagem. Até porque dói perder um grande amor, dói. E aí eu coloquei aí para vocês podem procurar esse vídeo se você quiser, tá bom? E essa questão, né, de interagir, que a Tatafis me pergunta, algumas terapias também não teria como eu entrar hoje aqui. A Carol, que é uma grande amiga minha, grande surpresa, o Tantra nessa vida aqui, grande respeito pela tradição, gratidão, gratidão. O que vocês têm dúvidas a respeito do Tantra? O que vocês já estudaram, que toca o coração de vocês? Agora, perceber que existe muita superficialidade em relação ao Tantra. Volto a repetir, que tem muita bobagem. A Thalita, ela fala sobre almas gêmeas. Esse é um conceito. A Thalita é a Lakshmi, que é uma das maiores terapeutas que eu conheço. O Tantra, ele não fala de alma gêmea. Se falar, fala de um monte. Você é minha alma gêmea, Lakshmi, minha e da Nanda junto. A Roberta Lakshmi, a Carol, minha alma gêmea. O Tantra não tem essa visão que é meio ocidental, de um para um. Isso é bem ocidental, até porque o Ocidente ele é mais monogâmico. Você se relaciona só com uma pessoa. No Tantra existe uma abertura que você tem a liberdade de ser monogâmico ou não monogâmico. Não estou defendendo nenhum nem outro, até porque eu acho que a natureza de cada um é que vai determinar essas regras. Você pode ter uma natureza não monogâmica e uma natureza monogâmica. E o Tantra vai discutir isso em algum momento. Porque o Tantra ele pressupõe que você tem que viver sexo, amor e oração. Tem pessoas e muita gente que estuda Tantra que a vida inteira dela é só sexo. A vida inteira dela é só sexo. Ela nunca vai chegar no amor. E eu só cheguei no amor depois dos 50 anos de idade. Esse amor pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, como a Thalita, tudo isso, é um amor que eu sempre tive, mas amor por uma pessoa só depois dos 50 anos de idade. E é o certo, no começo da vida, você pensar só em sexo, não há nenhum problema. De começo da vida, começo da puberdade, é assim que fala. Depois você tem que amar, senão você não desenvolve. Você vira uma pessoa rasa, com baixa profundidade psicológica, um tonto. Como os líderes mundiais são todos tontos, não amam, nenhum líder fala de amor. O único que falava de amor é o Barack Obama. O único que eu ouvi falar da boca dele, eu te amo, é o Barack Obama. Ah não, e o presidente do Canadá. Posso estar enganado, mas nunca falam de amor, porque são rasos. São rasos. Então, não estou falando de ninguém específico, estou falando do geral. Sexo, amor. E no final da vida, o seu amor tem que ser pela humanidade. Tem que ser pela existência. Thalita, o Osho nunca falou de alma gêmea o que eu falei. Você quer que eu fale o que o Osho falou de alma gêmea? Eu te falo. Vocês querem saber o que o Osho falava de alma gêmea? Mas vocês não vão gostar. É o Osho, tá? Não sou eu. Cecília, o Tantra pode contribuir para casos que mulheres sofreram por abusos na infância? Não. O que pode contribuir aí, Cecília, é a visão de Reich, que hoje, pelo menos na minha formação, acho que algumas também, é uma visão mais terapêutica do corpo. Tá? O Tantra não fala sobre isso. Não tem nenhum livro, não tem nenhum mestre que falou sobre isso. Eu acho que o Reich, ele atua mais para quem sofreram abusos na infância, o Reich, a psicanálise, tem tanta coisa bonita, né? A pessoa se abrir, ter amigos, enfim, tem tantas terapias, né? Essa terapia comportamental, isso oferece mais do que o Tantra.
O Tantra, como eu falei no começo, é para você ter uma vida muito tesuda. Tesuda não é sexual, hein? E nem é palavrão, porque eu fiz um voto de não falar palavrão. Não, Mandela não era, Priscila, Mandela não era um político. Ele enfiaram ele na África porque para salvar aquela bagunça. Ele era uma pessoa maravilhosa, mas não um político de profissão, né? Nem o Gandhi, nem o... eu acho que não. Você poderia explicar alguma técnica de sublimação? Não tenho como explicar aqui, Maria Isabel. Eu precisaria de muito tempo para explicar uma técnica de sublimação sexual. Não teria condição. Paula, no curso de Maituna não dá para fazer trabalhos terapêuticos. O curso de Maituna que eu tenho é só para você conhecer a parte espiritual do Tantra voltada para a sexualidade. Mas não ensina massagem, não ensina você ser uma terapeuta. Até porque ele é um curso pequeno. Ele tem 15 horas aula, filmadas comigo. 15 horas, é bastante coisa. Tem o PDF do livro, tudo isso. Agora, eu falo líderes mundiais, mas são políticos. Os políticos dificilmente amam, me perdoe, eu peço perdão, eu que não falei. Os líderes amam o tempo inteiro. Quem é líder ama. Inclusive o Jung, ele dizia, onde tem poder, não tem amor. Eu concordo com o Jung. E aonde tem amor, não tem poder. Amor e poder nunca se misturam. Nunca se misturam. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Concordo muito com isso. Líderes de amor nunca vão querer ter poder. E quem tem poder jamais vai querer amar os outros. Então, eu estava falando do curso de Maituna, que é baseado nesse livro, tem muito mais coisa, mas ele é um curso pequeno, tem umas 15 horas aula. Para ser um terapeuta, o curso online tem mais de 100 horas aula. 100 horas aula. É muita aula. A Nanda vai colocar aqui o link, se vocês quiserem, tá bom? Conhecer. É aqueles cursos que você parcela em 500 vezes, você pague-se no Hotmart, que tem bônus, que tem presente, que tem área do aluno para falar comigo, que vocês podem tirar dúvidas comigo durante o curso inteiro, e você fica 4 anos com o curso. 4 anos, vira e mexe eu dou mais aulas que entram no curso, mas é bem para valer o curso, hein? Se vocês querem coisas superficiais, não tem. Não tem coisas superficiais. As técnicas de sublimação, né, que a Maria Isabel tem tem várias, né, contração dos esfíncteres do ânus, da vagina, mas não tem como explicar aqui o Dhyana Bandha, Kumbhaka Bandha, trata que é a visualização de alguns pontos, língua no céu da boca, Jiva Bandha. Mas eu precisaria estar com uma outra câmera para vocês verem eu mostrar isso, eu lá para trás, porque são técnicas corporais. Infelizmente já vi muitos centros que trabalham de uma forma lucrativa e sexual, sem entender. Às vezes eu vou falar para você, Cecília, eu fico envergonhado de falar que eu sou tântrico, envergonhado. Nos anos 80 eu falava, eu estudo Tantra, eu estudo uma escola chamada Dakshina Tantrik, Nrishivara Sankhya Yoga. Hoje Tantra, você faz massagem nos genitais, e não há nenhum problema em fazer massagens nos genitais, é uma delícia, mas isso é mais Raishi, não existe na Índia, não existe nenhum livro, é uma delícia, tem um fundo terapêutico em algumas situações, mas não é exatamente do amálgama tântrico, da tradição tântrica. Vamos ver o que mais. Me perguntem mais alguma coisa que vocês queiram saber. Então, Thalita, o Osho falava que esse negócio de almas gêmeas é uma bobagem. É uma bobagem. O Osho falava, não eu. Deixa eu colocar o Osho aqui para vocês verem que não está vendo. Ele está aqui atrás de mim. É que eu tenho uma ideia de que o Osho falou muita bobagem. O mestre fala bobagem de um monte, na minha opinião. E você, Otávio, fala bobagem todo dia umas 10, pelo menos. Todo dia umas 10. E essa ideia de que o mestre não erra, de que o mestre sabe tudo, eu acho isso... tem um mestre na Índia, na internet, ele faz muito sucesso, eu esqueci o nome dele.
Alguém me ajuda aqui com o nome. Ele fala coisas muito bonitas. Ele usa um óculos igual do Osho, ele se veste igual o Osho, ele é meio moderno igual o Osho. E ele fala do Reiki umas barbaridades, umas coisas tão sem sentido do Reiki, porque o Reiki é japonês. O indiano querer falar de coisa japonesa, ou ele se abre para aquilo, ou ele vai falar bobagem, na minha opinião. Ele vai falar de coisas infelizes, né? Então o Osho falava que no Ocidente nós somos... Repete a pergunta aí, sim, Carol Dantas. O Osho falava que no Ocidente nós temos tanta dificuldade de amar, temos tantos problemas de amor, que a gente inventou essa história de alma gêmea. Porque assim eu fico fantasiando que eu vou ser feliz com alguém, que alguém vai me preencher, que é aquela música do Fábio Júnior, que é uma música que eu acho linda. Eu canto essa música, eu adoro o Fábio Júnior. Não posso falar isso, porque a Nanda falou para mim não falar coisas muito antigas que ninguém nem sabe o que é. Mas acho que vocês sabem quem é Fábio Júnior, não é? E aquela música Amor, Alma Gêmea, Bate Coração, As Metades da Laranja. Mas mesmo na visão do Freud, tão bem interpretada por Flávio Gicovati, que eu adoro, a alma gêmea não é uma coisa que, na visão do Osho, é uma bobagem, porque a gente precisa acreditar nisso. Assim como tem pessoas que estão tão desanimadas com o mundo, e acho que é porque elas não estão perto da natureza, porque não vivem um grande amor, porque não estão próximas de pessoas gentis como vocês, que elas acreditam que vai vir uma nave espacial e vai levar todo mundo. Então, se uma nave espacial vier me buscar hoje aqui no Guarujá, eu falo, não vou por quê? Porque eu tenho mar aqui, porque eu remo, porque eu tenho vocês que eu posso falar de longe, porque eu tenho minha companheira, eu não tenho o menor interesse para ir em outro planeta. A não ser que for um planeta só cheio de gatos, meu bichinho. O Osho falava isso, que a gente vai inventando um monte de bobagens, porque nossa vida está tão sofrida, ou que o mestre vai vir nos salvar, que Jesus vai vir salvar a gente. Salvar do que exatamente? Se é que existe uma salvação, talvez nós sejamos os responsáveis por isso, por esse estado, entendeu? Ananda, um monte de gente está falando que gosta do Fábio Júnior aqui. Então, eu não acredito em alma gêmea, mas é só uma crença. E se eu acreditasse, seriam várias almas gêmeas. Porque cada pessoa que eu me namorei, em algum momento da minha vida, me ensinaram alguma coisa. Teve duas pessoas que, quando se encontraram há pouco tempo, são dois grandes terapeutas tântricos. Eu falei, isso vai dar problema. Isso vai dar um grande problema, essas duas pessoas se encontrarem. Vai criar um caos absoluto, porque elas não têm relação, elas não vão ter como dar certo, as duas pensam muito diferente, e elas estão vivendo um grande caso de amor, que é a Samadhi e o Rama, que é o cabelo. Eu vivia falando para a Samadhi, fica longe do cabelo, tá bom? E eles estão tendo um caso de amor, mas eu não sei se precisa dar nome, né? Alma gêmea, marido, mulher, namorado, casamento. Carol, quais animais da mitologia tântrica e como manifestá-los? Do Tantra, você quer saber? Não tem como eu falar isso aqui, tá? Seria uma abordagem muito diferente eu falar dos animais do Tantra. Eu teria que ficar falando horas aqui. Ganesha, Garuda, a serpente, né, a Naga, que é a serpente que é a própria Kundalini. Como o Tantra tem uma visão muito tribal, muito indígena, que o Tantra é de uma época muito tribal, então vai ter uma ligação com os animais muito grandes. Inclusive o cabelo que vai viver essa história tântrica lá em Arraial, né, da Ajuda, ele começa a criar um monte de gatos, que é um bicho extremamente tântrico. O gato é autossuficiente, não depende de ninguém, é sedutor, é muito ágil, extremamente carismático. O gato é uma delícia de ter por perto. O gato, ele quando é não, ele põe as unhas para fora, quando é sim, é sim. Ele quer ter um caso de afetividade o tempo todo. Então quando você começa a entender o Tantra, você começa a perceber aquilo é tântrico, aquilo não é, aquele modo de vida é tântrico.
como eu falei para vocês, as pessoas que estudam terapias tântricas são muito cultas, muito cultas. Então, quando falam bobagem ou algumas coisas do gênero a respeito do Tantra, que você não precisa ser culto em relação a tudo, é porque elas não são tântricas. E outro, o Tantra, para nós começarmos a fechar aqui, ele é uma filosofia comportamental. É importante entender isso, é uma espiritualidade comportamental. Por exemplo, vamos imaginar o Cortella, o Pondé, o Karnal e o... falta um. E o Clóvis de Barros. Eles têm uma filosofia intelectual, eles são filósofos, o que é uma coisa incrível. Eu adoro ler os três, os quatro. Mas eles seguem uma filosofia que é muito especulativa. Então, se você perguntar para o Pondé, para o Karnal, para o Cortella e para o Clóvis o que é o amor, eles vão falar coisas incríveis, incríveis para você do que é o amor. Incríveis. Se você me perguntar para mim o que é o amor, eu vou falar, você precisa viver um grande caso de amor. Ah, tá, mas fala o que você acha que é amor. Não vou falar, porque qualquer coisa que eu fale não vai te alcançar. O potencial que você tem de amar. O Tantra é comportamental. Como ter quem é Deus? Então cada um dos quatro vai falar muita coisa sobre Deus. Isso é lindo. O Tantra não vai te dizer quem é Deus. Ele vai falar, faz uma meditação assim, 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 que você pode ter uma experiência disso. Então esse tipo de filosofia é a filosofia católica, que é a filosofia de São Agostinho. Qual é o ápice da vida? É morrer e ir para o paraíso. O paraíso seria o ápice, a outra vida é o ápice. Então você especula sobre isso, você não tem como experimentar isso aqui. O Tantra, se você perguntar qual que é o ápice da vida, comer tua comida com atenção, beijar a pessoa que você ama, receber uma massagem, andar de barco, ver um nascer ou um pôr do sol, estar com a pessoa que você ama. Então é diferente essa percepção das filosofias do Extremo Oriente, que é o Yoga, o Tantra, o Zen, e das filosofias ocidentais, que elas especulam muito. Elas vão falar sobre tudo. O Tantra não fala sobre nada. Ele pede para você praticar alguma coisa, tá bom? Não tem como eu falar, Maria Isabel, de um chakra nessa aula. Eu acabaria sendo muito superficial e vocês não merecem que eu seja superficial. Posso falar um dia de todos os chakras e mantras para estimular os chakras. Para estimular. O Tantra, e eu também não acredito muito que o chakra esteja bloqueado, ele só está girando devagar. Então precisa estimular, que é uma coisa que o terapeuta tântrico faz. Ele não equilibra o chakra das pessoas. O terapeuta tântrico, ele estimula os chakras da pessoa. Ele estimula. Deixa a pessoa cheia de vida, de carisma. Então, meus irmãos, puxa vida, que gostoso conversar com vocês toda quarta-feira, às 19h30, fora outras entradas que surge aqui. Se vocês tiverem interesse nesse curso no Instagram, anota aí em algum lugar, que aí nós mandamos você lá para conhecer. Eu falei um pouquinho aqui, eu sou apaixonado pelo Tantra, como eu falei no curso, tem mais de 100 horas aula comigo. Mas não aula que fica aparecendo um monte de imagens e você percebe que a pessoa está lendo. Aulas que você me vê. E muitas massagens, muitas. Você tem que ter alguém para você ir aplicando essas massagens. Agora, se você estiver em São Paulo, você pode fazer o curso que começa em setembro, com todos os cuidados da pandemia, enfim. Mas se você está longe de São Paulo, esse curso online vai te atender, porque não os professores que estão comigo, a equipe que está comigo é incrível. Todos nós amamos o Tantra e é uma formação para a tua vida inteirinha, tá? E se você é casado com alguém, mora com alguém, é casado, enamorado, né? Eu gosto da palavra mais enamorar. Pode ser até casado, mas são casados, mas ainda estão se enamorando. Aí vocês podem fazer em dois, né? Vocês podem fazer em dois. Vocês adquirem um e depois no final vocês pedem o certificado, eu dou 2 certificados. Fica um segredo aqui.
Aí você pode fazer com uma outra pessoa esse curso, ou um amigo, uma amiga, tá bom? Não há mais nenhuma pergunta mesmo. Eu achei que hoje quase ninguém perguntou nada. Eu tô aqui há 1h07, desde quando eu bati palma. Há algo que vocês tenham interesse? Não sei se vocês sabem, tem um tantra de linha direita, um de linha de esquerda, tem um tantra que não tem orgasmos nunca, tem um que tem muito orgasmos, tem um tantra que eles são monges, tem um tantra que eles não são monges, tem um tantra que abraça o mundo, tem um tantra que abre mão do mundo. E o curso de quantos dias o presencial é de 1 ano. 1 ano, Rosana. Uma aula por mês, um sábado por mês. Um sábado por mês. No caso, o curso online existe a possibilidade, sim. Quem faz o curso online, porque o curso online você faz a velocidade que você quer, mas são 100 horas aula. São mais, mas vamos colocar 100. Vai ter várias massagens, mas depois, com o tempo, você pode ir lá para São Paulo para receber uma massagem numa aula lá na minha escola. Na minha escola ninguém toca genital, ninguém toca genital. Não há toque genital na minha escola. Você aprende nos bonecos, né, no pênis e na vagina de borracha e faz com os teus companheiros. Eu optei assim. Na minha escola não tem nudez no tantra, não tem toque sexual. Mas se você faz o curso online, de vez em quando você pode ir lá, pode assistir 1 ou 2 aulas sem custo, quando acabar a pandemia, só em 2022, tá? Só em 2022. Que mesmo que a gente vacine todo mundo agora, eu vou ter que esperar um pouquinho. Não, o Tantra de esquerda, né, é o Tantra... existe uma escola de esquerda que eles brigam muito com o mundo. Existe a escola Kaula, não tem como eu falar dela agora, Gabi. Precisaria de mais de 1 hora só para dar uma ideia do que a Kaula. Tem livros de mais de 500 páginas explicando a Kaula. E tem esse lado de esquerda, que não é bem o lado que eu sigo. Que você briga muito com o mundo, não aceita nada, nenhum tipo de autoridade, você briga com as autoridades, enfim. Eu não brigo com autoridade nenhuma, eu só não... Como o que é colocado como a justiça dos homens, a autoridade, eu só acho que ela é muito... Não é ecológica, não é real. Como uma vez perguntaram para o Osho, Osho, o que é a sociedade? O que você acha da sociedade? E o Osho falou, eu acho uma boa ideia. Eu respondo a mesma coisa. Se vocês me perguntarem o que você acha da sociedade, eu acho uma boa ideia. Mas eu não vejo sociedade em lugar nenhum. Não vejo sociedade em lugar nenhum. Lógico, Dinamarca, talvez Noruega, eu não vivo lá. Mas aqui, o Ocidente nunca teve uma sociedade. Desde quando chegou aqui, começaram a matar índios, escravizar negros. Eu não vejo sociedade. Acho uma boa ideia, uma grande ideia. Só que a escola de esquerda, ela briga com a sociedade, com as leis, enfim. A escola que eu sigo, que é mais a escola do meio, ela não dá importância para essas coisas. Olha, e acha muito bonito tudo isso. Bonitinho, sabe? Estou sendo irônico. Essas confusões, esse monte de coisa, mas não... Acha que ainda temos muito que evoluir. Mas como o Tantra, você é muito responsável por você... Tanto que o mantra tântrico é swasthya, eu sou responsável por mim. Eu sou responsável por mim. Autossuficiência, dentro do possível. O Tantra busca autossuficiência, dentro do possível. Você se virar sozinho. Você não contar muito com os outros. Então, dentro dessa autossuficiência, isso é um valor tântrico, não precisa ser verdadeiro para você. Mas para quem gosta do Tantra, esse tema é muito bem-vindo. Meus irmãos, então, gratidão, vou me sentir muito feliz de ver vocês nessa formação. Quem sabe alguém daqui pule para lá, para poder oferecer bem mais para vocês. Quem gostou, escreve, eu passei muitas informações aqui, tenta pesquisar, tá bom? Sim, o que eu falei
O curso online, se você adquire um, você pode, Arthur, você pode fazer com uma outra pessoa, mas em São Paulo, o curso presencial é só uma. Presencial é só uma pessoa, tá bom? É lógico que se você puder fazer o presencial, é melhor. Se você puder fazer o presencial, é melhor. Mas quem não pode, aí tem a opção do online. Não existe mantras para essas coisas, tá, Cíntia? Infelizmente, tem outros elementos. Eu recomendaria, sem dúvida nenhuma, Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Ou Qigong, que tem um monte de Qigongs meu no YouTube. Você pode procurar os meus Qigongs no YouTube para passar para quem teve Covid ou para quem teve AVC. Mantra é uma oração. Então, se for usar uma oração para quem teve Covid ou AVC, é o Pai Nosso. É rezar bastante, ou a tradição da tua escola espiritual. Os mantras não seguem muito essa escola, tá? de cura, mais as orações, a oração de São Francisco, tá bom? Que legal, que legal. Olha, um monte de amor para vocês. Gratidão pela presença de vocês, amor de amor e mais amor ainda. E se um dia a gente se encontrar, eu quero dar um abraço bem gostoso em vocês quando puder. Mas se nós nunca nos encontrarmos, é possível que nós nunca nos encontremos. Que vocês tenham uma vida extraordinária. Esse é meu sonho para vocês. Deixo o meu sonho, o sonho do Cazuza. Gostam do Cazuza? Quem tem um sonho não dança. Bete balanço, meu amor. Quem tem um sonho não dança. Sonhem sempre.